Olá pessoal, boa noite. Agora vamos para mais um tópico da nossa componente de segurança e qualidade do trabalho. No tópico anterior, trabalhado nessa aula ainda, nós falamos sobre a segurança e saúde ocupacional na mineração, relativa à NR22, e hoje, neste novo tópico, iremos trabalhar a segurança no manuseio, armazenamento e transporte de produtos químicos. Bom, quando nós falamos sobre um armazenamento seguro de substâncias químicas, né, então é um assunto de extrema importância para empresas, indústrias que trabalham com produtos, com diversos tipos de produtos químicos. Então é de extrema importância trabalhar esse tema, né, relativo à segurança no armazenamento, no transporte, né, relativo aos produtos químicos. Então, para se fazer um armazenamento seguro e adequado das substâncias químicas, é de extrema importância, é fundamental se conhecer todas as informações disponíveis sobre esses produtos químicos que serão armazenados. Então, é muito importante saber quais as características, quais as informações relativas a todos esses produtos químicos. Além do mais, para se fazer um armazenamento seguro, os frascos devem estar sempre fechados e rotulados de forma adequada, ou seja, precisam conter um rótulo legível que possa identificar aquela substância ali armazenada. No local que esses produtos são armazenados, né, nas prateleiras dos armários ou das estantes, eles devem ser separados de acordo com as suas características relativas às suas incompatibilidades. O que isso quer dizer? Quer dizer que os produtos químicos, eles devem ser separados em grupos, né, de acordo com características incompatíveis. Então, produtos químicos, né, com características iguais são agrupados, né, em grupos, ou seja, eles são separados de acordo com as suas incompatibilidades. Olha, separe todos os reagentes em grupos quimicamente compatíveis, ou seja, aqueles reagentes, aquelas substâncias que possuem as mesmas características, elas são separadas em grupos, né? Ou seja, né, um exemplo, né? Olha, produtos oxidantes devem ser separados de produtos inflamáveis, ácidos devem ser separados de bases, né? Então, eles devem ser separados de acordo com suas características, de acordo com suas compatibilidades. Então, todos os ácidos são separados em grupos, né? Todas as bases são separadas em outros grupos. Os compostos, os produtos que são inflamáveis são agrupados em outro grupo e assim sucessivamente, né? Ou seja, manter os grupos quimicamente incompatíveis o mais distante possível, certo? Então, as substâncias elas devem ser agrupadas dessa maneira, em grupos, e aqueles que são incompatíveis serem mantidos o mais distante possível. Se esse espaço para armazenar esses produtos for pequeno, olha, substâncias incompatíveis entre si podem ser separadas fisicamente por um grupo de substâncias inertes, né? Então, se aquele local for pequeno, não for possível manter essas substâncias muito distantes umas das outras, pode-se utilizar substâncias inertes para estar fazendo a separação desse tipo de substâncias. Substâncias inertes são aquelas que não reagem, né? Não têm a propriedade de reagirem com outras substâncias.
Deve-se usar compartimentos secundários, como por exemplo bandejas plásticas, para fazer acomodação de reagentes. É muito importante também fazer a separação dos líquidos dos sólidos para evitar reações, caso porventura venha ocorrer quebra de frascos. Então, sempre quando se vai fazer o armazenamento de substâncias químicas, os sólidos são organizados em um determinado armário, um determinado local, separado dos líquidos. Então, sólidos e líquidos são armazenados separadamente. E dentro de uma mesma classe de substâncias químicas, se pode utilizar a ordem alfabética para organizar os reagentes. Então, por exemplo, se eu estou falando ali, eu organizei ali os ácidos, todos os ácidos de um laboratório, por exemplo. Então, eu posso usar a ordem alfabética para fazer a organização, né? Porque isso facilita, né, quando eu for procurar determinado ácido, né? Então, se vamos supor que eu tenha ali uma variedade muito grande de ácidos, então eu uso a ordem alfabética para facilitar quando eu for procurar por determinado ácido, né? E isso vale para todas as classes, né? No entanto, nunca se deve utilizar esse critério para ordenar os reagentes de uma forma em geral, né? Então, essa questão de usar a ordem alfabética, eu só vou utilizar em uma mesma classe de compostos, né? Então, se eu estiver falando dos ácidos, das bases, dos compostos inflamáveis, daqueles que são oxidantes, né? Dentro de cada uma dessas classes, eu posso utilizar a ordem alfabética, mas nunca, de forma alguma, eu vou usar a ordem alfabética para fazer uma organização de forma geral. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, os compostos devem ser separados em grupos quimicamente compatíveis, certo? Eles são separados de acordo com as suas compatibilidades. Né? Então, aqui eu coloquei uma imagem, essa primeira imagem aqui mostrando para vocês, né, que algumas estantes com alguns produtos químicos, né, conforme eu falei anteriormente, sempre se deve armazenar essas substâncias, esses produtos químicos de acordo com a sua incompatibilidade química, certo? Ou seja, eles são separados em grupos. Eu utilizo aquele mesmo grupo, aqueles compostos que são compatíveis entre si, separados de outros grupos, né? Ou seja, eu utilizo a incompatibilidade química para fazer a separação. Ou eu posso falar também a compatibilidade química entre eles quando eu vou fazer a separação dos grupos. Né? E nunca armazenar por ordem alfabética. Olha aqui eu tenho uma imagem que mostra, né, que eu não consigo ver uma separação, né, por grupos de produtos químicos, né? Então aqui o risco, né, de acontecer algum acidente é grande, né? Porque produtos que possam reagir, né, caso ocorra uma interação entre eles, quebras de frascos, podem reagir entre si e provocar algum acidente. Então, para se fazer um armazenamento seguro, né, desses produtos químicos, né, a sugestão para segregação, disposição correta desses produtos é essa, né? Fazer a separação dessas substâncias químicas de acordo com grupos compatíveis, né, entre si, ou de acordo com suas incompatibilidades, né? Fazer a separação de líquidos de sólidos, sempre eu separo, e dentro de cada uma dessas classes eu separo de acordo com as características de cada um deles.
Por exemplo, se eu estou falando de líquidos que sejam orgânicos, né, dentro dessa classificação de líquidos orgânicos, eu posso ter substâncias, né, líquidos ácidos, eu tenho as bases, eu tenho as substâncias que são oxidantes, certo? Eu tenho as substâncias que são redutoras e dentro da classificação dos sólidos, eu posso ter os sólidos que são inorgânicos, né? Eu posso ter os sólidos que são inflamáveis, toxinas, certo? Então é de extrema importância fazer essa segregação, essa disposição correta das substâncias químicas. Aqui eu tenho mais uma imagem, né, mostrando aqui com relação às estantes. É importante, né, que haja uma distância de pelo menos 1 metro entre essas estantes que armazenam essas substâncias químicas. Né? Então, se for um local, um laboratório, né, que trabalha com uma infinidade muito grande de produtos químicos, né? Então, o almoxarifado que vai estar armazenando esses produtos químicos, né, existem algumas normas, né, com relação a essa armazenagem. Né? Então, as estantes têm que ter pelo menos 1 metro de distância entre elas. Organizar esses produtos químicos em ilhas, né? Ou seja, nada mais é do que aquilo que eu disse anteriormente, fazer essa separação desses produtos químicos de acordo com as características entre eles. Né? Então, fazer a separação das bases, separar as bases dos ácidos, e eu posso utilizar, né? Se como eu disse anteriormente, né, se o espaço for pequeno, eu posso utilizar substâncias que sejam inertes para estar fazendo ali um impedimento, fazendo uma barreira ali de separação entre compostos que são compatíveis entre si. Porque quando eu falo de ácidos e bases, ácidos e bases, eles reagem entre si, certo? Então, eu posso estar utilizando substâncias que sejam inertes para estar fazendo uma barreira ali e evitar que essas substâncias possam vir a reagirem entre si. Então, quando nós vamos falar de um armazenamento seguro de substâncias químicas, é de extrema importância consultar as fichas de informação de segurança dos produtos químicos, de todos os reagentes do laboratório, né, do almoxarifado, né, daquela empresa que faz uso de produtos químicos e armazena os produtos químicos. Então, é de extrema importância fazer a consulta dessas fichas. Então, essas fichas elas são conhecidas como FISPIC, né, que são fichas de informação de segurança de produtos químicos. Ou seja, essas fichas elas contêm todas as informações relativas aos produtos químicos que estão armazenados naquele local. Então, é de extrema importância conhecer essas informações. Né? Então, conhecimento é a melhor estratégia de segurança. E o que é a FISPIC? Né? Então, como eu já falei, ela é uma ficha de informação de segurança de produto químico. Então, o próprio nome já fala, né, o que ela vem a ser. E ela traz as informações relativas ao transporte, ao manuseio, ao armazenamento e o descarte de produtos químicos. Então, toda e qualquer informação que você precisa saber relativa a algum produto químico, você consulta na FISPIC, certo? A FISPIC ela é um documento que ele é normalizado pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, conforme essa norma aqui, 14.725. E quando que eu vou usar a FISPIC? Né? Então, eu vou fazer uso dela em caso de acidentes,
né, para eu poder saber quais as medidas a se tomar antes de usar um reagente, né, na qual eu não tenho costume de usar e de manusear esse reagente, né? Então, se eu não tenho costume de estar utilizando esse reagente, eu vou consultar a FISPIC para saber as informações relativas a ele, conhecer os seus riscos à saúde, os EPIs que devem ser utilizados. Devo também utilizar a FISPIC antes de descartar qualquer tipo de substância química, qualquer tipo de reagente, né, para que esse descarte seja realizado de forma correta, né, e não venha agredir o meio ambiente e a saúde, né, porque a gente sabe que os produtos químicos, né, não podem ser descartados, né, a maioria deles não podem ser descartados no meio ambiente, na pia, né, porque representam riscos para o meio ambiente e a saúde. Também vou utilizar a ficha em caso de vazamento, em caso de incêndio e também, né, relativa ao tema da aula de hoje, para saber as condições de armazenagem e transporte adequado para essas substâncias. E quais os principais itens da FISPIC? Né? Então, essa ficha de informações de produtos químicos, elas possuem vários itens, e cada item é relativo a alguma informação. Então, ela traz identificação de perigos, as medidas de primeiros socorros, né, relativa àquele produto químico, medidas de combate a incêndio, de controle para derramamento ou vazamento, disposição e proteção individual, estabilidade e reatividade, e também as informações toxicológicas relativas àquele produto químico. Então, ela é uma ficha bem completa, bem ampla, e todas as informações que você precisa saber sobre aquele produto, você consulta e está, né, à sua disposição todas as informações. Né? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês verem. Então, eu coloquei aqui a primeira página da ficha de informações de segurança de produto químico desse composto aqui, que é o hidróxido de sódio, que também é conhecido como soda cáustica, né? Conhecido popularmente como soda, que é o NaOH, certo? Então, aqui eu coloquei a primeira página. Então, como eu falei para vocês, são várias páginas, né? Porque são muitos itens, muitos itens de informações, né? Olha, para cada item aqui, desse aqui, são várias informações relativas, né, ao produto químico, né? Então, caso você tenha interesse em saber alguma informação de determinado produto químico, você consulta a FISPIC desse produto, né? Então, elas estão disponíveis de forma bem fácil na internet. Então, você faz a consulta, por exemplo, você quer saber a FISPIC do ácido clorídrico. Você faz uma consulta FISPIC do ácido clorídrico, do HCl, e você encontra com bastante facilidade na internet. Falando sobre a rotulagem de produtos químicos. Como eu falei nos primeiros slides para vocês, uma das normas de extrema importância para o armazenamento seguro de produto químico é o rótulo. Todo produto químico precisa ter um rótulo legível, né, sobre as informações relativas a esse produto. Né? Então, a rotulagem preventiva, né, um conjunto de elementos com informações escritas, impressas ou gráficas sobre esse produto químico. Então, todas as informações sobre esse produto precisam estar no rótulo. Né? Então, esse rótulo deve ser afixado e anexado à embalagem do produto. Né? Então, esse rótulo, né, ele deve estar de acordo com o sistema globalmente harmonizado
de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, que é o GHS. Né? Então, a rotulagem preventiva, ela precisa conter os seguintes elementos, né? Identificação e composição do produto, né? Ou seja, o nome do produto, a composição dele. Ela traz um pictograma de perigo, que eu vou estar falando logo mais para vocês, palavras de advertência, né? Então, por exemplo, perigo, né? Alguma palavra de advertência, frases de perigo, frases de precaução e também algumas informações suplementares. Então, a rotulagem preventiva, ela deve trazer, né, esses elementos no rótulo do produto químico. Então, esse item de rotulagem de produtos, de resíduos químicos, né, é um dos temas considerado um dos aspectos mais importantes em segurança química. Né? Então, você saber, né, o que está naquela embalagem, né, você só consegue fazer essa identificação através do rótulo. Por isso, né, é uma abordagem considerada, né, uma das mais importantes da segurança química. Então, o rótulo daquele produto, ele deve ser claro, objetivo e te passar os principais riscos daquela substância química. Né? Então, aqui eu coloquei para vocês, vou estar mostrando para vocês logo mais o que significa, né, esse losango aqui, certo? Que ele está presente, né, nos rótulos de muitos produtos químicos. Né? Então, esse losango aqui, ele é chamado de diamante do perigo ou diagrama de Römel. Né? Ele traz informações muito importantes relativas aos produtos químicos. Então, vamos lá. O que é esse diagrama de Römel ou diamante do perigo? Né? Ele é um diagrama muito completo, certo? Ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é bastante completo, pois ele traz várias informações importantes sobre o produto químico. Né? E ele é utilizado para descrever os graus de toxicidade, de inflamabilidade, reatividade e algumas características especiais dos produtos químicos. Então, esse é o diagrama de Römel. Ele traz todas essas informações relativas a um produto químico, perdão. Esse diagrama, como eu mostrei para vocês anteriormente, ele tem o formato de um losango, né, e ele é formado pela junção de 4 losangos de cores diferentes. E cada uma dessa cor corresponde a uma característica diferente da substância química em questão. Então, como eu mostrei para vocês, né, é um losango, né, um losango dividido em outros 4 losangos de cores diferentes, e cada cor dessa aqui diz respeito a alguma informação sobre esse produto, certo? Então, a cor vermelha, ela é relativa à inflamabilidade, a azul, à toxicidade, o amarelo, à reatividade, e o losango branco, ele é reservado para informações adicionais, certo? Então, cada cor dessa aqui representa uma informação sobre esse produto químico. E cada campo desse aqui, né, representado por essas 4 cores, ele vai ser preenchido com um número que varia de 0 a 4, certo? De acordo com a seguinte classificação que eu vou mostrar para vocês. Né? Então, conforme a gente pode observar aqui no diagrama de Römel, então, o que quer dizer essa numeração de 0 a 4? Né? Então, por exemplo, quando eu falo aqui sobre a inflamabilidade de um produto químico,
né? Então, cada número desse aqui vai me dizer uma informação do produto. Então, quanto maior esse número, maior é o grau de periculosidade do produto, né? Então, se o número for 0, quer dizer que o produto não é inflamável. Se for 1, quer dizer que é inflamável acima de 94 graus Celsius. 2, abaixo de 94. 3, abaixo de 38. 4, abaixo de 22. O que a gente pode notar? Que quanto maior esse número, né? Ou seja, em 4, o número 4 quer dizer o quê? Que o produto é extremamente inflamável, pega fogo com muita facilidade. Olha, com a temperatura inferior a 22 graus Celsius, ele já é considerado inflamável, então de extrema periculosidade. O mesmo vale aqui para o losango azul, relativo a riscos à saúde, certo? Então, cada número me diz algo. Se for 0, o material é normal, não representa nenhum risco. 1, risco pequeno. 2, perigoso. 3, extremamente perigoso. 4, mortal. Então, a gente pode verificar, quanto maior o número, maior a periculosidade do produto químico, certo? O mesmo vale para a reatividade, certo? O 0 é estável, ou seja, não reage. O 1, ele é instável quando ele é aquecido. O 2 pode provocar uma reação química violenta. 3, choque e calor podem fazer com que o produto detone. E o 4 pode detonar. E aqui o branco é alguma informação específica sobre aquele produto químico. Às vezes ele pode vir até sem nenhuma informação, se aquele produto químico não necessitar de nenhuma informação específica, né? Mas geralmente, né, aqui alguns exemplos, né, que podem vir aqui nesse losango branco, né, alguma informação, se ele é um oxidante, se ele é corrosivo, se ele é radioativo, né? Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês verem. Então aqui é o diagrama de Rommel do ácido sulfúrico, que ele é um ácido de extrema periculosidade. Então, conforme eu posso observar aqui, né, cada losango aqui ele está preenchido com uma numeração relativa a alguma característica, né? Então, aqui eu tenho o losango azul, que representa risco à saúde, é o número 3. Se eu voltar ao meu slide, né, o número 3 quer dizer o quê? Que ele é ácido sulfúrico extremamente perigoso, certo? Aqui, o losango vermelho, né, que é a informação relativa à inflamabilidade. Se eu voltar aqui, né, tá 0 lá, quer dizer que ele não é inflamável. E o losango amarelo, certo? É o 2, né, que é relativo à reatividade. Se eu for olhar aqui o 2, cadê? Aqui. Se eu for olhar o 2, me fala que ele pode, né, pode oferecer uma reação química violenta, ou seja, é um produto químico extremamente perigoso. E aqui no branco, né, tem cor. Esse cor aqui é relativo a corrosivo, certo? Né? Então, todo produto químico, né, ele possui lá na FISPIC, ou então no rótulo, o diagrama de Rommel, né, que ele é um diagrama simples, então através de cores e de números, então cores e números que nos trazem informações extremamente importantes sobre esse produto, né? Então, aqui, né, eu tenho um outro exemplo de um rótulo de um outro produto químico, né? Então, geralmente os rótulos mais completos, eles trazem o diagrama de Rommel. Aqui ele já deu a classificação do risco, né? Riscos à saúde, as medidas de primeiros socorros, combate ao fogo, vazamento, né? Então, todos os rótulos, né, eles trazem essas informações de extrema importância sobre o produto químico. Ó, esse produto químico ele trouxe, né, aqui no branco, na parte de
riscos específicos, esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui, ele diz o quê? Que a gente vai estar trabalhando nos próximos slides, que é uma simbologia, que está querendo nos fornecer informação que o produto químico é corrosivo. Então, diferentemente desse aqui, ó, esse aqui ele trouxe uma simbologia, né? Essa simbologia aqui, nessa área, né, ela significa que o produto é corrosivo. Vamos trabalhar isso com mais detalhes nos próximos slides. Então, quando a gente fala de rotulagem, né, quando a gente trabalha, por exemplo, num laboratório, é de extrema importância também se fazer a rotulagem dos frascos de laboratório. Então, nos laboratórios, são preparadas muitas soluções químicas, né, para ser utilizada no próprio laboratório, em um outro setor. Então, essas substâncias, essas soluções que são preparadas, elas também precisam conter um rótulo. Né? Então, por exemplo, se você está trabalhando no laboratório, preparou uma solução e colocou essa solução num determinado recipiente. Né? Então, é importante você identificar com o rótulo o que é aquela solução, né? Para o seu trabalho, né? Para depois você saber o que está contido ali naquele recipiente, e também caso uma outra pessoa possa vir a se deparar com aquela solução, a pessoa saber o que está armazenado ali. Né? Então, algumas informações desse rótulo são o nome da solução, o uso específico dela, quando ela não for de uso geral, a data em que ela foi preparada e a validade, né? Porque algumas soluções elas possuem data de validade. Então, é de extrema importância você rotular também soluções preparadas no laboratório. A simbologia de produtos químicos. Simbologia diz relativo a símbolos, né? Então, conforme eu mostrei, vou voltar um pouquinho aqui, nessa área de armazenamento seguro de substâncias, se trabalha muito com símbolos. Né? Eu mostrei esse símbolo aqui para vocês, né, que ele significa que a substância é corrosiva. Né? Então, existem muitos símbolos nessa área de armazenamento seguro de substâncias. Né? Então, a classificação de perigo nas embalagens, né, ela é feita, né, através dessa simbologia, né, através das etiquetas, né, que trazem essa simbologia. Né, e essas etiquetas, elas trazem informações de extrema importância sobre o grau de perigo da substância, o que ela representa para o homem, para o ambiente, as ações preventivas, né, para o uso seguro e correto para se evitar acidentes. É de extrema importância conhecer a simbologia de produtos químicos, né, o que diz respeito a esse produto químico através dos símbolos. Né? Então, essa simbologia, né, chamada de rotulagem padronizada, são os pictogramas GHS. Né? O GHS ele vem aqui, né, do termo em inglês, né, que quer dizer Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. Então, aqui eu tenho alguma simbologia, alguns símbolos que são de extrema importância para trazer informações de risco sobre os produtos químicos. Né? Então, aqui eu tenho vários símbolos e cada um de respeito a uma informação. Né? Então, aqui eu tenho inflamável, né? Que é um fogo, o oxidante, também é parecido. Né? Explosivo, o corrosivo, né? Que é um tubinho de ensaio, derramando o produto na mão. Esse aqui bastante conhecido, que é o símbolo de tóxico, poluente, produtos que são carcinógenos, né? Ou seja, toxicidade é muito alta para os órgãos, produtos químicos irritantes, gás sob pressão. Então, são várias as simbologias utilizadas para estar trazendo alguma informação de risco sobre aquele produto químico.
né? Então aqui, ó, eu tenho aqui um rótulo, né, do álcool, né, um rótulo simples, que ele traz a simbologia, né? Se eu voltar aqui eu vejo, né, quer dizer o quê? Que ele é inflamável, certo? Conforme eu mostrei para vocês, nos slides anteriores, né, geralmente o rótulo também traz uma informação de perigo, de precaução, né, que está trazendo perigo, líquido e vapor facilmente inflamável. Olha aqui, informações, né, se manter afastado, informações de precaução, né, não fumar, manter o recipiente bem fechado, informações de primeiros socorros. E agora eu vou estar trazendo alguns desses símbolos que eu mostrei para vocês, desses símbolos de avisos, e o que cada um desses símbolos, quais as informações mais importantes trazem esses símbolos, né? Esse símbolo aqui é de um produto facilmente inflamável, substância inflamável que arde com muita facilidade, né? Então, nesses casos de contato com esse tipo de produto químico, de manuseio, né, é proibido aproximar de chamas, né, de fontes de ignição, não ingerir, não se expor a temperaturas elevadas, não fumar, certo? Então, substâncias que são muito inflamáveis, se deve evitar esses tipos de ações. E alguns exemplos: o álcool etílico, acetona, gasolina. Temos esse símbolo, é parecido, né? Só que nessa situação aqui, né, ele tem aqui um círculo e diz respeito a uma substância comburente. Né? O que é uma substância comburente? É aquela que alimenta a combustão. Né? Então, substâncias comburentes em contato com outras substâncias, eles dão origem a reações que libertam muita energia, certo? Então, a medida a ser tomada, né, se evitar não aproximar de chamas, né, e também não ingerir. Esse símbolo aqui diz respeito a uma substância explosiva, né? O próprio nome já fala, existe o perigo de explosão. Então, existem muitos materiais que eles são muito instáveis, né? Podem explodir com facilidade. É de extrema importância, né? De extrema importância saber como proceder com esse tipo de substância. Eles devem ser transportados com muito cuidado. Então, qualquer movimento brusco pode provocar alguma explosão. Por exemplo, dinamite, materiais usados em fogos de artifício. Esse símbolo, bastante conhecido, é o símbolo de tóxico, né, relativo à substância venenosa, muito prejudicial ao homem, que mesmo em pequenas quantidades pode levar à morte. Né? Então, nesse caso, as medidas de precaução a serem utilizadas, né? Usar luvas para manusear, lavar as mãos sempre após utilizar a substância, não ingerir, não inalar, né? E a gente pode citar como exemplo os pesticidas, os inseticidas e muitos outros. Esse símbolo diz respeito a uma substância nociva ou irritante, certo? Então, os vapores dessas substâncias não devem ser inalados, não se deve ingerir a substância e, extremamente importante, usar máscara de proteção para o nariz e para a boca. A gente pode citar corretor líquido, ceras, né, acetona, amoníaco. São substâncias que liberam, né, muitos vapores, né, vapores nocivos. Temos esse símbolo, né, que eu falei anteriormente sobre ele, lá quando eu estava falando do ácido sulfúrico.
né, que ele traz informação de uma substância corrosiva, ou seja, substância corrosiva é aquela que ataca a matéria viva, certo? Então, em contato com a pele, né, ela pode trazer queimaduras, né, agredir de forma severa a pele. Então, não se deve, né, entrar em contato com a pele, né? Para isso, sempre que for utilizar, usar luvas, né, e óbvio, não ingerir. E a gente pode citar, né, os ácidos utilizados no laboratório. Existem muitos ácidos utilizados que apresentam essa característica de serem corrosivos, né? Também os produtos de limpeza. Existem muitos produtos de limpeza fortes, né, que podem agredir de forma severa a pele. Temos este símbolo, também é bastante conhecido, diz respeito a alguma substância radioativa, né? O próprio nome já diz, ela produz radiações, são substâncias que emitem, né, radiação, e em doses elevadas pode ser fatal, né? A gente pode citar como exemplos laboratórios onde se fazem raio-x. Bom, aqui eu tenho um exemplo de um rótulo da acetona, né? Então, esse rótulo aqui traz o símbolo, né, da acetona, o símbolo químico da acetona, traz informação relativa à pureza, certo? Traz, aqui são informações da universidade, informações relativas à inflamabilidade, pode provocar irritação ocular, pode provocar sonolência, e traz também aqui algumas informações, né, da questão de não fumar, né, se manter afastado em caso de calor, de faísca, de chama, ou seja, porque é um produto inflamável, como proceder em caso de contato com os olhos. Então, traz diversas informações sobre o produto. E aqui, né, traz a simbologia, né? Então, se não tivesse nenhuma informação, aqui, além de trazer por escrito, trouxe também a simbologia. Às vezes o rótulo traz somente a simbologia. Então, é por isso é de extremo importante conhecer os símbolos, né? Então, esse símbolo aqui, conforme nós vimos anteriormente, fala, né, que o produto ele é inflamável, e esse aqui, que é um ponto de exclamação, fala que o produto ele pode trazer irritação para a pele, certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um outro rótulo, nesse caso aqui é um rótulo do ácido nítrico concentrado. Ele também trouxe aqui o símbolo químico do ácido nítrico, a concentração dele, 14,5 mol por litro. Trouxe aqui também a pureza, 65%, e também trouxe informações relativas ao produto, né? Pode provocar incêndio, é comburente, provocar queimadura na pele, nos olhos, como proceder em casos de ingestão, contato com a pele, contato com os olhos. E trouxe também os símbolos, né? Então, esse símbolo aqui fala que o produto ele é comburente, e esse aqui fala que o produto ele é corrosivo. Aqui temos também um rótulo, nesse caso aqui, do heptano, está em inglês, né? A mesma coisa, ele traz várias informações sobre o produto, né? O perigo, e trouxe também a simbologia, né? Simbologia que ele é irritante para a pele, ele pode causar câncer, né? Carcinógeno, e também que é inflamável. Então, quando nós falamos de armazenamento seguro de produtos químicos, eu mencionei lá no começo com vocês que o produto químico, para ser armazenado, né, geralmente não, né, ele deve ser armazenado num local que é chamado de almoxarifado, né, nesse caso um almoxarifado de produto químico,
né? Então, o almoxarifado, ele é o local que ele é destinado à recepção, guarda, controle, conservação, distribuição e fiscalização dos materiais adquiridos pela entidade. Então, uma empresa, né, que faz uso de produtos químicos, um laboratório, esses produtos químicos, eles devem ser armazenados em um almoxarifado de produtos químicos, né? E esse almoxarifado ele tem a função de receber esses produtos, guardar, fazer o controle, conservar, né? E fazer a distribuição, né, desses produtos para os locais que fazem os usos deles, né? Então vamos falar agora de algumas normas de segurança relativa a esse almoxarifado, né? Então o almoxarifado, né, bem como todos os produtos que estão contidos neles, eles devem possuir sinalização adequada para evitar riscos de acidentes, né? Então, conforme eu falei para vocês, né, todos os produtos químicos eles precisam possuir principalmente rotulagem adequada, né? Então, todas as propriedades, quando se negligencia, né, as propriedades físicas e químicas dos produtos químicos, né, ou seja, quando não se obedece todas as recomendações que nós vimos lá no início dos slides, né, que é agrupar de forma correta os produtos, né, de acordo com as suas características, separar os líquidos dos sólidos. Então, quando isso é negligenciado, né, o armazenamento desses produtos, né, de forma correta, né, então pode provocar incêndio, pode provocar explosão, emissão de gases tóxicos, vapores, né, ou a combinação de vários desses fatores. Por isso é de extrema importância, né, trabalhar de forma correta e obedecer as normas relativas ao armazenamento desses produtos. As compras desses produtos devem ser feitas de acordo com as necessidades previstas, certo? Ou seja, não se deve fazer estoques muito grandes desses produtos, né? Devido à aquisição em quantidades grandes, excedentes, pode criar problema de armazenamento, né? Pode trazer risco, né, de armazenamento, principalmente para produtos com periculosidade grande. Os produtos químicos, né, que precisam ser estocados, eles podem ser, conforme eu já mencionei para vocês, pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser também compostos gasosos, né? E eles podem estar contidos em embalagens de papel, de plástico, vidro, metal, né? Pode ser caixas, garrafas, cilindros, tambores. Então, vai depender do tipo de produto químico, né? Geralmente, os líquidos, eles são dispostos em embalagens de vidro, né? Os sólidos em embalagens de plástico, né? Então, conforme eu mencionei anteriormente com vocês, esses produtos químicos, eles podem, né, muitas das vezes devem ser agrupados nessas categorias, né? Os inflamáveis, os tóxicos, os explosivos, os oxidantes, corrosivos, gases sensíveis a águas, os incompatíveis, né? Então, eles são separados de acordo com suas características, compatíveis entre si e, né, incompatíveis também, né? Ou seja, aqueles que são compatíveis são agrupados entre grupos, né? E esses grupos são separados uns dos outros, ou seja, de acordo com suas incompatibilidades, né? Aqui mais uma imagem mostrando, né, a separação de produtos, né? Ou seja, a gente pode observar que eles estão separados em grupos. Quando a gente também fala de descarte, né, fazer o descarte de itens com validade vencidas ou sem condições de uso ou recuperação implica em custos para a instituição,
Então, os produtos, né, tecidos, né, que precisam ser descartados, não podem mais ser utilizados, eles não podem, né, ser descartados de forma indevida, né, eles precisam passar pelo procedimento adequado de descarte, né, às vezes a instituição não tem esse procedimento, envia para um outro local, para serem descartados de forma correta. E conforme eu falei anteriormente, no slide anterior, né, a Polícia Federal e o Ministério da Defesa, eles impõem limites relativos à estocagem dos materiais. Né? Então, conforme eu já falei, não se pode estocar quantidades muito grandes de determinados produtos. Né? Então, a Polícia e o Ministério da Defesa impõem os limites que devem ser estocados. Então, a instituição ela pode ficar passível de autuação se ela exceder esses limites e também exceder os prazos de validade. Né? Então, não se pode estocar além daquilo que é determinado pela Polícia Federal e pelo Ministério da Defesa. Outras boas práticas para se fazer o armazenamento de produtos químicos são treinar, né, continuamente as pessoas que trabalham no almoxarifado para situações de emergência. Os números de emergência, números de telefone devem estar fixados em locais visíveis. Os líquidos e os produtos mais pesados serem armazenados em prateleiras inferiores, né, no baixo, para evitar, né, qualquer acidente. Nunca e jamais armazenar frascos sem rótulos, sem tampas, né, uma das primeiras normas que vimos lá no começo. E realizar a inspeção periódica dos recipientes, ou seja, sempre estar inspecionando como que estão as embalagens, né? Se verificar a ocorrência de ferrugem, de vazamento, rótulos danificados, às vezes o rótulo começa a apagar, às vezes a pessoa vai manusear um líquido, por exemplo, e escorre o líquido no rótulo e esse rótulo se danifica, esse rótulo estraga, né, fica ilegível. Então, sempre inspecionar os recipientes. Manter os frascos sempre fechados. Transportar as vidrarias, os equipamentos, os produtos químicos de forma separada. Fazer esse transporte sempre dessas substâncias com os frascos fechados. Usou, fechou na hora. Utilizar recipientes apropriados para transportar esses tipos de produtos químicos. Fazer esse transporte, né, geralmente se utilizando, né, bandeja, carrinhos, né, ou seja, transportar de forma apropriada. E para produtos químicos que sejam muito perigosos, né, utilizar suporte com material adsorvente, né, para evitar possíveis vazamentos. Boas práticas relativas a produtos que são inflamáveis, né? Então, às vezes o almoxarifado armazena, né, muitos produtos inflamáveis, então é de extrema importância fazer uso de armários dotados de sistema de exaustão à prova de explosão, ou seja, são armários especiais para armazenar esses tipos de produtos, né? E se evitar ali fontes de ignição, a rede elétrica será à prova de explosão, os fios devidamente protegidos, né? Então, todas as precauções, né? Todos os requisitos necessários, né, para evitar acidentes com esses tipos de produtos, né? Parede, piso, teto, resistente a fogo, né? Almoxarifado em local de fácil acesso aos bombeiros, né? E principalmente proibido fumar, né? Proibido qualquer risco, né, que possa vir a provocar uma explosão. Produtos corrosivos, prateleiras
fazer uso de prateleiras resistentes à corrosão, utilizar, né, o armazenamento em local ventilado, né, principalmente quando se fala, né, de ácidos, de bases, de produtos que liberam vapores, né, serem colocados em prateleiras inferiores, fazer uso de bandejas que sejam resistentes à corrosão, né, para conter, né, vazamento que possa vir a ocorrer. Então, essas são algumas boas práticas para se armazenar os produtos químicos, né? Ou seja, são atitudes recomendadas, né, para se evitar qualquer risco, né, de armazenamento. Em caso de derramamento de produto químico, quais são as recomendações? Né, isolar a área, né, e comunicar a todas as pessoas do local, né, do laboratório, comunicar o responsável pela sua segurança, fazer uso dos equipamentos de proteção, né, dos EPIs adequados, utilizar máscara, luva, óculos, utilizar os extintores para apagar as chamas, permitir a ventilação adequada do local. Né? Em muitos casos, deve-se utilizar, né, em muitos casos, o laboratório, o almoxarifado, ele conta com adsorvente, né, um produto, né, do tipo diatomácea, chamado também de terra diatomácea, que é utilizado em caso de derramamento de ácidos, de álcalis, né, são bases. Tem também o carvão ativo, utilizado em casos de solventes. Recipientes metálicos, né, caso o produto reaja com plástico. Né? Então, são alguns tipos de medidas utilizadas caso venha ocorrer um derramamento de produto químico. Né? E providenciar a limpeza desse local, deixar o local ventilar, né, os vapores, até os vapores serem eliminados. Né? E é aconselhável utilizar equipamento do tipo explosímetro ou outro dispositivo, né, como forma de segurança. Né? Então, essas são as recomendações caso venha ocorrer algum tipo de derramamento de produto químico. E todos os trabalhadores do local, eles devem receber treinamento para compreender a rotulagem preventiva. É de extrema importância o trabalhador ele saber compreender o rótulo dos produtos químicos, a ficha com os dados de segurança do produto químico, certo? São as FISPIC. Receber treinamento sobre os perigos, sobre os riscos, sobre as medidas preventivas para o uso seguro, né, de determinado produto químico, né, dos produtos químicos que estão armazenados, né, naquele almoxarifado, naquele laboratório, os procedimentos para atuação em situações de emergência com aquele produto químico, né, como agir em determinadas situações, né, em situações de derramamento de produto químico, em situações de incêndio, né, em diversos tipos de situações que possam vir a colocar em risco, né, a vida dos trabalhadores daquele local. Sinalização de segurança, né? Então, no laboratório, no almoxarifado, né? Em muitas outras áreas de trabalho se faz uso da sinalização de segurança, como o próprio nome já fala, né? São placas de sinalização que indicam, que nos dão alguma informação. Né? Então, a gente pode observar aqui, né? Existem essas placas, elas geralmente são agrupadas em cores, e cada cor dessa aqui nos traz alguma informação. Né? Então, vou estar passando aqui para vocês
né? Então, a sinalização de segurança, as placas, né, de cor vermelha, né, são relativas aos equipamentos de proteção e combate a incêndio. O laranja, né, utilizada para partes móveis e perigosas de máquinas e equipamentos. O amarelo, para identificar avisos de advertência. O verde, né, localização de EPIs, caixas de primeiro socorro. Azul, determinação de uso dos EPIs. Né? Então, cada cor dessa aqui, né, indica, a, nos indica, né, algo, né, como a gente pode observar aqui, né, as placas vermelhas, né, stop, pare, né, o preto, né, relativo a coletores de resíduos, né, então essas placas de sinalização, elas também são de extrema importância para estar fazendo, né, sinalização de segurança para diversos tipos de locais de trabalho. Né, temos aqui mais alguns exemplos, né, placas de perigo, de cuidado, de atenção, de segurança, placas de aviso, placas de saída de emergência, placas de atenção relativas à eletricidade. Né? Então, aqui alguns exemplos, ó, placa amarela de atenção, né? Substâncias ou locais que apresentam risco leve, né? Ou placa de cuidado, né? Locais que apresentam risco médio, placa de perigo alta voltagem, para indicar substâncias ou locais que apresentam alto risco. Com relação à sinalização de segurança, a gente também tem as cores para estar fazendo a identificação de tubulação. Então, cada cor dessa aqui indica a tubulação, um diferente tipo de tubulação. Né? Então, o vermelho, né, identificação de águas subterrâneas, para identificar água e substâncias de combate a incêndio. O azul para fazer identificação de ar comprimido. O verde para identificar água, né? O óleo. O preto para identificar óleo lubrificante, né? E assim sucessivamente. Então, da mesma forma que a gente tem as cores para estar identificando as placas de sinalização de segurança, aqui a gente também tem os diferentes tipos de cores de tubulações que nos indicam, né, para que serve, né, aquele tipo de tubulação. Né? Então, para a gente tá já concluindo o nosso assunto, né, pessoal, a gente pode dizer que as substâncias químicas, né, elas, como agente de risco, né, elas podem oferecer o risco inerente e o risco efetivo, né, como a gente viu em aulas passadas, o risco é a probabilidade ou possibilidade de ocorrer um dano, né, então ela pode oferecer um risco inerente, que é aquele risco característico da substância, né, relacionado às propriedades físico-químicas da mesma, ou seja, aquele risco, né, característico do tipo de substância, das propriedades dela. E a gente também tem o risco efetivo, que é a probabilidade de contato com a substância. Né, e ele está diretamente relacionado com as condições de trabalho com o agente de risco. Né? Então, o risco inerente diz respeito àquele risco, né, devido às características daquela substância. Características de periculosidade, né, se é uma substância muito corrosiva, muito inflamável, certo? Já o risco efetivo, né, diz respeito ao risco relativo a como se dá, né, o contato da pessoa com aquela substância, a probabilidade desse contato, né, ou seja, está diretamente relacionado com as condições de trabalho, como você está trabalhando e manuseando esse tipo de substância. Né? Então,
essas substâncias químicas como agentes de risco, né? Então a gente pode dizer que elas apresentam maiores impactos, né? Sejam eles a nível ambiental, né, para o meio ambiente, a nível ocupacional e também a nível de saúde pública, né? Então essas substâncias químicas podem provocar, como a gente já viu em slides anteriores, eu já mencionei com vocês, podem provocar acidentes, lesões, intoxicações, infecções, redução da expectativa de vida, doenças e também podem levar à morte. As principais vias de ingresso desses tipos de substâncias no organismo são através de inalação, né, quando a pessoa inala vapores tóxicos dessa substância, através da absorção dérmica, que é muito comum, né, através de contato com a pele, e através de ingestão. Né? Às vezes a pessoa teve contato ali com aquele produto químico, não lavou a mão de forma correta após fazer o manuseio do produto químico e levou a mão à boca. Né? Um exemplo, né, de contato, de ingresso, né, no organismo por ingestão. Os fatores a se considerar, né, a dose e a capacidade metabólica, ou seja, como o grau, né, de contato com esse produto químico, né, se foi um grau leve, moderado, alto. Né? Então, as vias de ingresso mais importantes, né, são a inalatória e a dérmica, que geralmente, né, são as que mais acontecem, né, que é o tipo de contato através de inalação, né, a pessoa está inalando substâncias, vapores das substâncias, ou ter contato com a pele. São as principais vias de ingresso no organismo. Temos alguns procedimentos de emergência em caso de intoxicação química, né? Então, se a pessoa inalar, né, então se recomenda remover a vítima para um local ventilado, né, mantê-la em repouso, as vias aéreas livres, né? Se ocorrer parada respiratória, aplicar respiração artificial e, né, levar imediatamente ao médico. Certo? E levar consigo a embalagem e o rótulo, né, do produto químico. E em caso de absorção dérmica em contato com a pele, né, retirar as roupas contaminadas, lavar o local com água em abundância, né, com água, sabonete, não fazer uso de pomada nem gel, não aplicar nenhuma outra substância sobre a pele para tentar neutralizar. Então, se for contato com os olhos, lavar com água, né, lavar de forma abundante com água, fazer movimentação da íris, não utilizar nada nos olhos também, nenhuma pomada, nenhum gel, e procurar orientação médica imediatamente, né, levando também consigo a embalagem e o rótulo. Se ocorrer ingestão, não tentar retirar a substância, né, não tentar administrar nada para se tomar, nem água, nem leite, que já, às vezes é comum as pessoas tentarem fazer isso, né, isso pode ser até pior, né, pode espalhar ainda mais a substância, aumentar a sua absorção pelo organismo. Não tentar administrar outras substâncias, como substâncias ácidas, básicas, pode provocar, aumentar ainda mais a lesão, não provocar vômito, não administrar nenhuma outra substância como álcool, azeite, óleo, laxante. E procurar orientação médica imediatamente, também levando a embalagem e o rótulo. Aqui eu vou estar mostrando algumas fotos para vocês, né, de situações de acidentes com produtos químicos. Né, aqui eu tenho uma queimadura por hidróxido de sódio,
né, que é o NaOH, conhecida popularmente como a soda cáustica. A gente sabe que a soda ela é extremamente perigosa, né, então a soda ela é corrosiva, né, então pode provocar queimaduras severas na pele. Olha, mais uma vez, queimadura por hidróxido de sódio. Aqui a gente tem lesões provocadas nos olhos, né? Aqui eu tenho uma lesão, ó, lesão esclerótica e córnea, com opacificação causada por ácido sulfúrico, né? Vimos também como o ácido sulfúrico é extremamente perigoso, os cuidados que se deve ter com ele, né? Usar os EPIs adequados ao manuseá-lo. Aqui mais uma vez a gente tem também opacificação da córnea, causada também pelo NaOCl, outro produto químico de extrema periculosidade. Aqui temos também queimadura por HCl, queimadura por ácido clorídrico, é um ácido também muito perigoso. Aqui também mais uma vez queimadura por ácido sulfúrico, né? Então essas imagens nos mostram, né, a importância de conhecer os riscos relacionados com as substâncias químicas, né, tomar os devidos cuidados, né, os cuidados ao manusear, os cuidados ao armazenar, né? Então é de extrema importância, né, agir de forma adequada no seu ambiente de trabalho, né, quando se trata, né, de manuseio de substâncias químicas, de armazenamento e transporte de substâncias químicas. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico que ele nos mostra estatística de acidente do trabalho envolvendo substâncias químicas, né? Então, aqui a gente tem um gráfico de número de acidentes versus tempo de trabalho, anos, né? Então, né, o que a gente pode observar com esse gráfico? Né, o que a gente pode analisar? Né, a gente tem uma curva aqui. Essa curva é uma curva relativa, né, uma curva relativa à curva de acidentes de trabalho em função da experiência profissional, né? Então, se a gente fizer uma análise do gráfico, o que a gente pode observar? Né? Então, a gente observa aqui, né, que à medida, né, ou seja, quando a pessoa está trabalhando ali, né, o tempo de trabalho dela ainda é pequeno, né, é curto, né, a gente tem um certo número de acidentes, né, é alto, é elevado, conforme a gente pode observar aqui na curva, né, sua atividade profissional ainda é pequena, está trabalhando há pouco tempo na área, né, então geralmente o número de acidentes de trabalho ele é grande. Por quê? Devido à falta de experiência, conforme a gente pode observar aqui. À medida que os anos vão passando, esse número de acidentes de trabalho ele vai diminuindo, a curva vai decrescendo, né? A gente vai atingindo um equilíbrio profissional, né? Então, o tempo vai passando, o número de acidentes vai caindo. E aí esse tempo vai passando e eu começo a notar que o número de acidentes de trabalho, né, envolvendo substâncias químicas, ele vai aumentando, né? Ele caiu e ele vai subindo novamente, a curva vai subindo novamente. Por que isso acontece? Né? Isso acontece à medida que os anos passam, esses acidentes eles vão aumentando devido ao excesso de confiança, né? Então, o excesso de confiança é um dos principais fatores relacionados aos acidentes de trabalho envolvendo as substâncias químicas,
né? Então a pessoa trabalha muito tempo na área, manuseia determinadas substâncias há muitos anos, trabalha com determinados produtos químicos há muitos anos. Então a pessoa acaba que ela vai adquirindo um excesso de confiança, né? Então isso faz com que o número de acidentes de trabalho ele vai subindo, né? Então a pessoa adquire um excesso de confiança. Às vezes às vezes até mesmo deixa de utilizar os EPIs de forma correta, tem aquele excesso de confiança, então acaba que vai aumentando, né? O número de acidentes aumenta, né, devido a esse excesso de confiança. Então isso nos mostra que por mais que você trabalhe há muito tempo na área, há muitos anos na área fazendo determinada atividade, né, isso nos mostra que a pessoa ela deve, né, por mais que ela já tenha uma experiência alta em determinada atividade, né, ela deve tomar, né, todos os cuidados necessários, usar os EPIs de forma correta, certo? Como forma, né, de estar evitando o aumento, né, aumentar ainda mais essas estatísticas de acidente de trabalho envolvendo o manuseio de substâncias químicas. Pessoal, então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham aprendido com essa aula. Espero que tenham gostado. Vimos a importância dessa aula, a importância do manuseio correto das substâncias químicas, do manuseio, do transporte e principalmente do armazenamento seguro dessas substâncias químicas, como proceder de forma correta, né, ao trabalhar num local que faz um armazenamento de diversos tipos de produtos químicos, muitas das vezes de bastante periculosidade. Então, espero que vocês tenham compreendido a aula, a importância da aula, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, certo? Qualquer dúvida podem me mandar uma mensagem, me mandar e-mail, que eu vou estar à disposição para estar sanando as dúvidas e perguntas que vocês tiverem, tá bom? Então, boa noite, até a próxima aula.